Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o True Engine e hoje vamos conhecer as galáxias mais estranhas do universo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo para nos apoiar na produção de mais conteúdo. Agora, vamos até os confins do cosmos e conhecer as galáxias mais estranhas já observadas. Antes de entrarmos em nossa nave e começar nossa aventura, temos que entender como descobrimos a existência dessas galáxias. Nosso conhecimento acerca desse tipo de objeto é bem recente. Há pouco mais de 100 anos, acreditávamos que todo o universo estava contido em 100 mil anos-luz, no que hoje sabemos que é apenas a nossa galáxia, a Via Láctea. Antes disso, há pouco mais de 400 anos, a crença na Terra plana era grande, principalmente pela influência religiosa e pela falta de conhecimentos básicos de física e geografia, que surgiriam somente anos mais tarde, com o renascimento da ciência após a Idade Média na Europa. Desde Erastótenes de Cirene, na antiga Grécia, sabíamos que a Terra era na verdade uma esfera, mas o modelo de Aristóteles da Terra plana, onde o mundo era o centro do universo e a Lua, o Sol e os planetas giravam em torno dela, era ainda o mais difundido, principalmente pela Igreja Católica. Somente nos anos 1600, após a invenção do telescópio, Galileu Galilei questionou o modelo de Aristóteles e propôs que a Terra era somente mais um planeta que orbitava o Sol como todos os outros. Com seu telescópio, Galileu observava cada vez mais estrelas que eram invisíveis a olho nu. Então, o universo deveria ser muito maior do que se imaginava. Por questionar o modelo vigente na época, Galileu foi condenado à prisão domiciliar por heresia, mesmo após se retratar. As ideias de Galileu foram difundidas mesmo com ele preso, e logo novos cientistas realizaram observações que provaram que a Terra era uma esfera orbitando o Sol, assim como os outros planetas do Sistema Solar. As estrelas estavam mais distantes, portanto, o universo era muito maior do que se imaginava. Mas ainda se acreditava que o cosmos seria somente o que estava contido em um espaço de aproximadamente 100 mil anos-luz, ou seja, no que hoje conhecemos como Via Láctea. Somente nos anos 1920, Hubble, não esse Hubble, este Hubble, o astrônomo, usou o telescópio do Monte Wilson para observar a chamada Nebulosa de Andrômeda. Nome familiar, não é mesmo? Naquela época, não sabíamos que outras galáxias existiam. Então, Andrômeda e outros objetos que hoje sabemos que são galáxias eram consideradas nebulosas e estavam dentro da Via Láctea. Ao observar Andrômeda, Hubble realizou medições que mostravam que aquele objeto estava a pelo menos 1 milhão de anos-luz de distância da Terra, ou seja, 10 vezes mais distante do que se acreditava. Naquele momento, Hubble havia descoberto que o universo era muito maior. Além disso, ele descobriu que existia não apenas uma, mas várias galáxias em todas as direções, sendo que quase todas estavam bem mais distantes que Andrômeda. Existem pelo menos 3 tipos de galáxias: as elípticas, como a NGC 1316, as espirais, como a Via Láctea, e nossa vizinha, Andrômeda, e as irregulares, como a Grande Nuvem de Magalhães e a Pequena Nuvem de Magalhães.
Mais raramente encontramos também outros formatos, como as galáxias anelares. Também podem ser observadas pequenas galáxias disformes que ficam próximas a galáxias muito massivas. Estas são as galáxias satélites, que em algum momento serão engolidas pela galáxia que orbitam. Quando dois desses objetos com grande massa se encontram, a interação gravitacional entre elas as distorce, criando galáxias com formatos diferentes do comum, como veremos a seguir. M64, ou Galáxia do Olho Negro, é uma galáxia espiral localizada na direção da constelação da Cabeleira de Berenice, a aproximadamente 17 milhões de anos-luz de distância da Terra. Descoberta em 1779, ela tem aproximadamente 86 mil anos-luz de diâmetro, e seu nome, Galáxia do Olho Negro, tem relação com sua aparência escura, com numerosos pontos brilhantes. A característica mais peculiar dessa galáxia diz respeito aos movimentos divergentes entre seu disco externo, mais escuro, e seu disco interno, mais brilhante. Ambos se movimentam em direções opostas. Não existe uma explicação certa para isso até os dias de hoje, mas acredita-se que a galáxia do Olho Negro seja o resultado de uma colisão de galáxias que ocorreu há milhões de anos atrás, sendo uma galáxia grande e outra pequena. Esta galáxia possui uma densa nuvem de gás e poeira bem escura em seu disco externo. Esta região obscurece M64 e contrasta bastante com seu núcleo brilhante. Atualmente, a galáxia do Olho Negro parece estar passando por uma segunda fase de formação estelar. Os gases das duas camadas que giram em sentidos opostos acabam turbilhonando, gerando regiões de grande pressão, onde estes gases colapsam gravitacionalmente, formando novas estrelas, principalmente nas camadas externas. M82, ou NGC 3034, é uma galáxia irregular, localizada na direção da constelação da Ursa Maior, a cerca de 12 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ao descobrir essa galáxia, o astrônomo Johann Elert Bode a descreveu como uma mancha nebulosa bastante alongada e muito tênue. M82 tem cerca de 40 mil anos-luz de diâmetro, e está próxima à galáxia de Bode, M81, que tem quase 100 mil anos-luz de diâmetro. A interação gravitacional entre esses dois objetos deforma profundamente o plano galáctico de M82. Porém, essa agitação possibilita o surgimento de regiões densas, com gás e poeira que colapsam e formam novas estrelas. Atualmente, foram observadas mais de 100 jovens aglomerados estelares formados após o início da interação gravitacional com o M81, ocorrida entre 50 e 100 milhões de anos atrás. M82 é a galáxia que emite mais radiação infravermelha no céu noturno, emitindo mais infravermelho que luz visível. IC 2163 e NGC 2207 foram descobertas em 1835 pelo famoso astrônomo John Herschel. Este objeto é formado por um par de galáxias que estão no início do processo de fusão. Estão localizadas na direção da constelação do Cão Maior, a cerca de 125 milhões de anos-luz de distância da Terra. NGC 2207 é a maior das duas galáxias, tendo aproximadamente
140 mil anos-luz de diâmetro, sendo um pouco maior que a Via Láctea. Já IC 2163 tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, tamanho semelhante ao da nossa galáxia. Estas duas galáxias estão em processo de colisão em uma fase inicial, o que é raro de ser observado. Em alguns milhões de anos, as duas galáxias irão se fundir, formando uma grande galáxia. Localizada na direção da constelação da Cabeça de Serpente, a cerca de 600 milhões de anos-luz de distância da Terra, o objeto de Rogue é uma galáxia em forma de anel, muito rara. Com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, esta galáxia tem um tamanho semelhante ao da Via Láctea. Em 1950, após seu descobrimento, acreditava-se que esta galáxia era uma nebulosa planetária, mas em 1970 confirmou-se que era uma galáxia mesmo, que estava muito, mas muito distante. Seu anel externo é formado por gás e poeira interestelar e por jovens estrelas, quentes e azuis, em contraste com a região central da galáxia, que é formada principalmente por estrelas mais velhas e vermelhas. Galáxias anelares, como o objeto de Rogue, podem se formar através do impacto entre duas galáxias. Porém, no caso desta em específico, não existem indícios de uma segunda galáxia que explicaria seu formato peculiar. Portanto, o motivo de seu formato é ainda desconhecido. O objeto de Rogue foi fotografado pelo telescópio espacial Hubble e algo intrigava os cientistas. Uma outra galáxia estava dentro de seu anel, mas logo foi constatado que na verdade se tratava de uma galáxia que estava muito mais distante. Localizadas a cerca de 65 milhões de anos-luz de distância da Terra, na direção da constelação do Corvo, as galáxias NGC 4038 e NGC 4039 estão em um processo de colisão. Elas estão completamente distorcidas pela influência gravitacional uma da outra. As duas galáxias formam o objeto conhecido como Galáxia das Antenas, nome dado por se parecerem com as antenas de um inseto. Futuramente, as duas galáxias vão fundir-se totalmente, inclusive seus núcleos, formando uma nova supergaláxia. ARP 142, ou Galáxia do Boto, é o nome dado a esta interação de duas galáxias muito massivas, NGC 2936 e NGC 2937. Há muitos milhões de anos atrás, a galáxia NGC 2936 era uma galáxia espiral com cerca de 120 mil anos-luz de diâmetro, mas em seu caminho havia uma galáxia elíptica, NGC 2937, que possuía cerca de 60 mil anos-luz de diâmetro. As duas galáxias estão se fundindo para formar uma nova grande galáxia, e nesse processo, NGC 2936, que era uma galáxia espiral, perdeu totalmente seu formato pela distorção gravitacional desse impacto. Mesmo sendo conhecida como Galáxia do Boto, uma foto do telescópio espacial Hubble evidenciou que, na verdade, esse objeto se assemelha mais a um pinguim protegendo seu ovo. ARP 142
está localizada na direção da constelação da Hidra Fêmea, a cerca de 300 milhões de anos-luz da Terra. IC 1110 é a maior galáxia conhecida no universo desde 2011, com aproximadamente 2 milhões de anos-luz de diâmetro, quase 20 vezes maior que a Via Láctea. Caso estivesse no lugar da nossa galáxia, IC 1101 engoliria as nuvens de Magalhães, a galáxia do Triângulo e Andrômeda. Acredita-se que esta supergaláxia tenha cerca de 100 trilhões de estrelas. Em comparação, a Via Láctea possui cerca de 300 bilhões de estrelas. Localizada entre as constelações de Virgem e da Cabeça de Serpente, esta gigante cósmica está a cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância do nosso planeta, sendo a galáxia mais distante dessa lista. Esta é uma galáxia elíptica, que faz parte do aglomerado de galáxias Abell 2029. Descobrimos com Hubble que o universo se expande e que existem outras galáxias, bilhões delas para ser mais exato. Galáxias espirais, elípticas e regulares são as mais comuns, mas outras formas e comportamentos inimagináveis existem por aí e não são tão raras como imaginávamos. Talvez nem tenhamos visto todos os tipos de galáxias que existem. Nossa própria galáxia vai se chocar com Andrômeda em alguns bilhões de anos, e durante essa colisão, seu formato mudará completamente. Após se fundirem, elas vão formar uma nova galáxia que será muito, mas muito maior, e terá um nome diferente, talvez Androláctea? Bem, deixe nos comentários sua sugestão de nome, já que a minha não é tão boa como eu imaginava. Infelizmente, não estaremos aqui para presenciar este momento, mas quem sabe humanos do futuro vejam a Via Láctea com um formato tão bizarro quanto das galáxias que vimos aqui neste vídeo hoje.